Olá, seja bem-vindo a mais O Boteco em Frente ao Hospital. Isso é um podcast que foi criado, foi pensado para os profissionais de infraestrutura hospitalar e nós buscamos cada vez mais crescer como profissionais nessa área e a ideia é compartilhar conhecimento para cada vez mais a gente crescer nessa área e para isso a gente tem, de tempos em tempos, entrevistas e bate-papos com colegas dessa área que têm ideias diferentes. Hoje nós estamos aqui com o Thiago Gomes. Thiago, seja bem-vindo. Obrigado, Marcão. O Thiago, ele é supervisor de manutenção e ele cuida do BMS de um hospital pequenininho aí, chamado Sírio-Libanês. Né? O Thiago, ele é formado em mecatrônica pelo Senai e ele fez também gestão de projetos na USP. Isso. E também fez alguns estudos sobre IoT e coisas assim, né? Umas coisinhas desse tipo da tecnologia, né? Beleza. Thiago, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Marcão. Prazer estar aqui com você. O Thiago, ele está aqui por um motivo muito interessante. Eu costumo andar ao redor aqui da América do Sul, visitando hospitais e muitas vezes a gente troca conhecimento e é comum que venham colegas de outros países visitar aqui as instalações que são maiores. Então é muito comum que isso aconteça. Num belo dia, uma dessas visitas, eu apresentei toda a tela bacana que tem do BMS do Sírio-Libanês. O Thiago trouxe alguns aqui, espero que você mostre para a gente. E o Thiago, depois da visita, que foi um sucesso, quer dizer, para variar mais uma vez, foi muito bem apresentado, quer dizer, o pessoal gosta bastante dessa troca de experiência, mas ele pegou, me chamou do lado e falou assim, Marcão, nós estamos mostrando esses BMS, essas coisas aqui, mas tudo isso aí, cara, isso aí é um negócio que já está ultrapassado. A gente já tem um monte de novas ideias e eu quero usar essas novas ideias para fazer com que os sistemas de BMS, para quem não conhece a expressão, né, BMS é Building Management System, numa instalação hospitalar, ela é responsável por coletar dados, né, e trazer informações da infraestrutura para que os hospitais permaneçam cada vez mais resilientes, que se tornem cada vez mais sustentáveis, né, a palavra da moda, mas que principalmente, né, eles ajudem a que o paciente que está numa situação tão complicada, ele tenha um pouco mais de conforto. Então, todos esses dispositivos que estão por trás de manter um hospital com essas características, ele precisa de um sistema de BMS. E aí, conversando, o Thiago falou, olha, tem um negócio aí que dá para ser melhor isso aqui é uma visão um pouco mais ultrapassada. E eu, como professor de infraestrutura hospitalar, trabalho mais de 30 anos com o sistema de BMS, me vem um rapaz desse aqui e fala assim, olha, isso aí tá ultrapassado. Oi? Como é que é? Fez a cara de ué. Me convença, né? E, rapaz, não é que o miserável me convenceu? Então, hoje eu convidei ele aqui para ele compartilhar essas ideias diferentes. Ele tem usado um sistema que foi implantado novo, né? Foi feita uma substituição e a ideia, olhando diretamente para essas novas tecnologias, que muitas vezes, me colocando agora do lado de também um representante de fabricante, né? Muitas vezes os fabricantes criam tecnologias, mas de verdade quem sabe utilizá-las são as pessoas que estão ali no dia a dia. E aconteceu exatamente isso. Exatamente. E eu queria que você compartilhasse. Mas, Thiagão, obrigado por ter vindo. Espero que você se sinta à vontade aí de compartilhar. Eu gostei bastante. Naquele dia você me surpreendeu, foi bem bacana. E eu queria que você me contasse, mas para a gente começar esse processo todo, antes de começar a entrevista, conta um pouquinho, como é que é o que faz um supervisor de manutenção olhando com BMS dentro de uma instituição tão grande como é o Sírio-Libanês? Conta pra gente como é que é a vida e a responsabilidade que é muito grande, né? A rotina cara, muito dinâmica, né? A gente costuma dizer que quase não tem tempo para respirar, mas chega uma hora ali do dia que a gente respira.
tenho tempo para sair um pouco desse oceano que a gente fica mergulhado ali de processos e coisas, olha para cima, dá uma respirada lá na superfície e consegue ter uns pensamentos assim como eu te apresentei lá, né? Espero trazer aqui para a galera também. Legal. Mas é bem dinâmico, porque hoje a gente cuida de um sistema de automação predial. Dentro do guarda-chuva, a gente ainda engloba o SDAI, monitoramento térmico, a gente entra também na parte de automação como um todo, né? A gente tem robô farmacêutico, sistema de correio pneumático, então toda essa... Gases médicos. Os gases médicos, eles ficam dentro do escopo da Civil, mas a gente, como tem essa interface toda de monitoramento, de trazer a segurança operacional, a gente acaba entrando em todas as outras oficinas, né? Então, vai ter uma reunião com o cara vai vir apresentar para a gente aqui uma inovação sobre gestão hídrica. Aí vai o pessoal da Civil, os encanadores, chamam aquele rapazinho da automação que fica ali. Lá, traz aqui e acabou. Aí a gente fica, né, acaba surfando por todas as áreas da manutenção ali, por conta que ali dentro está muito enraizado o BMS, né? Então, a tomada de decisão ali que é feita sobre todos os processos que estão por vir ou os existentes, sempre existe ali um olhar de BMS. E a gente está ali para apoiar dentro de todo esse escopo gigantesco aí. Legal, muito legal. E esses BMS, eles estão... Parece que, pelo menos todos os grandes hospitais entenderam que essa coleta de dados da infraestrutura ela é vital para o processo. Mas já está maduro o suficiente? Quer dizer, como é que você vê os BMS hoje? Conta para a galera, como é que você vê, pelo menos nesses grandes hospitais, a gente sabe que não todos os hospitais conseguem ter essa visão. Mas os que têm, esses que estão mais modernos, como é que é um BMS hoje para uma instituição hospitalar? Até nesse contexto que você falou, antes de entrar nessa seara aqui dos BMS de grandes hospitais, eu queria voltar um pouco e BMS de pequenos hospitais. Não é só uma visão de, só Sírio, Einstein vão ter BMS robusto. Todo mundo consegue ter um BMS robusto. E momentos assim que a gente tem para compartilhar é o que vai mostrar para o pessoal de lá que é possível também construir uma maturidade para chegar nisso, porque tudo é uma construção. Esses hospitais que já estão consolidados, que no caso, vou falar um pouco do Sírio, que é ali minha seara mesmo, né? Foi uma trajetória. Foi uma trajetória que iniciou com bastante força em 2015, com a construção, com a ampliação das torres novas. Legal. E ali foi quando se começou a pensar em BMS. Então, para a gente chegar no nível de estrutura que a gente tem hoje, percorremos um caminho de 8 anos. Né? Entendi. Então, para se adquirir maturidade, a gente precisou de 8 anos para identificar realmente o que a gente precisa e de qual local a gente vai extrair valor do sistema. Porque o BMS, na minha concepção, nessa vivência que eu tenho, ele foi puramente construído para que, vamos ser inovador, vamos colocar um sistema de BMS, aí te entrega 100 mil pontos. Aí você olha para aquilo e você fala, o que eu vou fazer com isso? Não, beleza. Aí vem uma visita do hospital, por aqui a gente consegue controlar a bomba ali de tal lugar, por aqui consegue controlar a bomba de tal lugar e tal, isso no início, e a gente vai maturando esse processo para que a gente comece a ter uma orientação melhor de como a gente pode usar todo esse poder que o BMS tem e que, particularmente, a gente está conseguindo descobrir e surfar nesse mundo de dados agora, né? E vem cá, você mencionou bomba, né? Provavelmente tem um monitoramento elétrico, tem um monitoramento do sistema de ar-condicionado, são todos... grandes áreas que vão acabar fazendo com que, se essas unidades específicas falharem, o business do hospital para e está tudo por água abaixo, né? Nós vamos ter dificuldades. Se uma sala cirúrgica parar ou uma máquina de imagem parar, nós vamos ter problema. Mas como é que funciona mesmo um BMS? Você trouxe alguma coisa aí para a gente ver, mostrar pelo menos como é que é um BMS hoje, quer dizer, pelo menos um exemplo de como é, para depois o pessoal começar a entender o que é que você está propondo como diferente. Certo. Você consegue mostrar para a gente alguma coisa? Consigo mostrar. Hoje, a gente tem um BMS que ele é puramente estruturado
em ter uma visão clara. Você joga uma planta na tela, uma planta de toda a sua cadeia de sistemas. Então, a gente pega, explode um sistema hídrico, explode um sistema de gestão de energia, explode um sistema de CAG dentro de uma tela que ela vai ser uma planta ali 2D que vai te orientar na tomada de decisão de forma reativa, depois de que a ocorrência aconteceu. Então, o método tradicional que a gente tem, que eu costumo falar assim, ele te orienta a ter dessa forma, uma visão globalizada de todos os sistemas, compartimentado. Se você tem um sistema que... Você tem alguma estrutura, quer dizer, uma área que é crítica, aí você, utilizando o sistema de BMS, você tem uma distribuição. Você mostrou esse é uma visão hídrica, por exemplo. Isso. Um exemplo... O que é que o pessoal está vendo na tela aí? O que é isso? Tá, esse aqui é um modelo de gestão hídrica puramente orientado à operação crítica, digamos assim. Então, eu estou vendo que tem alguns alertas, alguma coisa, quer dizer, quando algo não está legal, quer dizer, você tem uma notificação clara de que, olha, tem um problema aqui. Exatamente. Esse é o inicial. E essa concepção, no meu modo de entender BMS, ela já é uma evolução. Porque antes a gente trabalhava de uma forma que a gente tinha esse painel onde a gente encontra que é uma bomba, que ela vai dar um alarme. A gente tem um sistema que vai mostrar a capacidade que o reservatório se encontra no momento. E isso é o tradicional. Aonde vem a evolução disso? Você pegar o seu encanador, em vez de ele fazer uma rota em campo, ele traz a rota para cá. Entendi. Isso já é um ganho gigantesco, porque muitos hospitais não têm essa maneira de ter uma visão, quer dizer, um overview geral desses pontos que são de missão crítica e o cara não tem essa visão. Exatamente. E o sistema de BMS ainda tem a possibilidade de você listar os alarmes de uma maneira a priorizar, mas, como você mencionou, é uma quantidade de pontos gigantesca e a própria lista de alarmes acaba ficando gigante. Isso. Mas um contraponto é que se você não tiver nada, a única forma de você ver um alarme é... Quando alguém te ligar lá no ramal da manutenção... É o famoso ferrou, né? É o famoso ferrou. A gente pode usar outra palavra aqui, mas eu vou usar ferrou. Então, estou entendendo que é um avanço, existem pontos positivos no sistema de BMS, mas existem pontos negativos no sistema de BMS hoje tradicional? Você enxerga pontos negativos? Olha, ele tem... Por si só, o BMS hospitalar ele já é um ponto positivo, porque, que nem você falou, era na base do ferrou. Tá. A gente estruturou essa forma para que seja trabalhado otimizando rotas, para direcionar o profissional naquela operação que deu valor. Então, a gente orientou uma tela, um BMS ali, que é um visual, que ele vai ter essas informações que ele vai tirar essa oneração do tempo do profissional do campo e vai estruturar para que ele faça uma coisa muito mais rápida e depois ele faça atividades de valor. Okay. Isso eu estou falando de uma visão que é a parte boa do BMS, a parte que trouxe um recurso legal. E por um outro lado, a gente, para falar um pouco da parte que eu posso falar ruim, a gente precisa sair um pouco desse conceito de visual. Tá. E a gente entra no conceito do cara que está sentado ali atrás da mesa de computador, operando, recebendo a ligação. E é por aí que eu começo a enxergar os pontos que a gente tem de oportunidades, né? Não vou falar ruim, que são pontos de oportunidades. Hoje a gente tem uma entrega ali de projetos que ela é muito orientada às nomenclaturas que foram preconizadas pelo projetista. Ok. Que são os QA, DG, não sei o que da vida, né? Que você chega lá no quadro, tá a tagzinha lá colada. Primeiro... Posso até abrir um parênteses claro. nesse aqui? Isso é uma discussão que a gente tem bastante e até aproveitar esses fóruns para a gente apresentar algumas mudanças, tá? Algumas, pelo menos, ideias para se trabalhar. Isso que o Thiago mencionou é muito comum, é verdade mesmo, porque se você estiver falando de quadro de ar-condicionado, é um projetista de ar-condicionado que está definindo ali quais são os tags e está muito orientado o projeto dele ao sistema de ar-condicionado, mas não a uma sala cirúrgica. Exato. E na sala cirúrgica você tem
a parte de TI, você tem a parte de gases médicos, você tem a parte do Bem, IT médico, você tem a parte que você está corrigindo são os equipamentos de iluminação, você tem o controle de pressão positiva ou negativa, Exato. que qualquer um desses que param, não parou o equipamento, parou a sala cirúrgica. E você está interferindo em vidas. Que é a parte principal que a gente está chamando a atenção. A sugestão para todos, né? Isso aí eu, como professor de infraestrutura, estou sempre chamando os colegas para pensar dessa maneira. A gente visita projetistas, eu dou palestras e eu falo para eles, olha, vamos começar a pensar no local e não no equipamento. Então, esses tags que você mencionou, que são orientados para isso, dá para melhorar. Ao invés de você olhar pelo tag de equipamento, você começa a trabalhar pela área, pelo business, né? Eu te interrompi, me perdoa. Aí você está dizendo, esses são os lados positivos. Os lados negativos que a gente tem são essa forma de trabalhar separado. A forma como o pessoal declara o ponto, ela é uma forma totalmente orientada ao projeto e à obra, que no contexto de um prédio entregue, como que você faz gestão de facilities se você não tem se você teve uma tag de obra e só que agora você tem uma tag do ativo, descasa. Então aí a gente já tem um primeiro obstáculo ali que é na operação. O tag. Que é questão de tag. O outro obstáculo é que às vezes o pessoal ali que vai dimensionando peca pelo excesso ao invés de pensar pelo valor. E eu falo isso nesse sentido, e o contexto que eu quero abordar nisso é um contexto de alarmes. Tá. Hoje, a gente tem um sistema robusto, bem estruturado, como você conhece lá, que, vamos colocar assim, que ele tem 30 mil pontos físicos e 70 mil lógicos. Se cada um desses pontos tiver um alarme, e eu tiver uma pane de comunicação, uma pane de rede no complexo todo, como que eu vou tratar isso? Como é que... Não, começa por... Se você tivesse... Bom, é fácil. Para você que está em casa, que você está imaginando, se você não tem uma visão disso, ele falou ali em 30 mil e 70 mil. Pensa nisso. Mas se a gente estivesse falando de 400, se tiver uma lista, qualquer Excel que você tiver que tem 400 linhas, você já vai ter dificuldade para encontrar valor. Você imagina uma quantidade absurda dessa. Então, até para interpretar alarmes com essa questão de ter o tag, de você olhar a construção baseado ou em localização ou em tag de obra, já não funciona. Tem mais coisa que é ruim, não? Dentro desse a construção, né? A tag de obra, o alarme, que... Poxa, se ele deu um alarme utilizando a tag de obra, como que eu vou abrir uma ordem de manutenção para o técnico ir? Eu não sei qual que é o ativo. Eu sei qual que é a tag de obra. 2 pontos. O outro ponto agora eu preciso tratar esse alarme. Entendi. Como que eu chego nesse local? Como que eu chego nessa tela? Como que eu chego nesse ponto? Aí você abre a tela, tem uma tela que foi feita utilizando o objeto X, outra tela que foi utilizando o objeto Y, e você tem um descasamento total e até uma dificuldade do operador se familiarizar com o objeto que ele opera. Pô, nessa tela gráfica aqui, eu tenho uma serpentina para mostrar que é o controle da água gelada. Na outra tela não tem uma serpentina, eu tenho só um atuador. Isso descasou. Entrou uma pessoa nova no BMS, quanto tempo demora para treinar ela? Puxa, ainda tem demora isso, muito, né? Quer dizer, até se você tiver um BMS que no modelo tradicional, eu estou imaginando que você está mencionando o modelo tradicional. Se eu tenho um sistema de BMS que eu tenho lá uma tela de fancoil, mas quantos fancoils tem no sírio-libanês? Mas qualquer um, vamos dizer que 200. E aí ele ainda tem diferença entre o tipo de equipamento. Para quem está chegando para entender isso, já é ruim. Já era ruim para o cara associar isso a que área aquela máquina de ar-condicionado está atendendo. Né? Então, se parou, aí é o fancoil 25. Como é que eu descubro? Como é que eu associo que o fancoil 25 está associado ao bloco cirúrgico 3, sala 3? A gente não tem já não tinha esse casamento. E ainda ele é diferenciado por aprendizado. Exato. É mais enrolado. E aí vem um alarme. Como que eu trato esse alarme? Como que eu
direciono um profissional para ir lá. Olha o tempo que se perdeu. Se Não é fosse nem questão de priorizar, né? Porque às vezes você até pode colocar muitos sistemas de BMS, tem lá a forma de você priorizar os alarmes, mas até para priorizar, para chegar na definição de priorização, você precisa entender todo esse casamento entre equipamentos. Nós estamos falando de ar-condicionado, mas se, por exemplo, o IT médico falhar, né? A sala cirúrgica está inoperante. Exato. Parou o sistema. Não interessa qual foi o equipamento, mas parou. Aí, qual que é a prioridade dos alarmes? Parou a sala, bicho. Não tem essa de prioridade, né? Exatamente. Mas ele não foi orientado ali por sala cirúrgica. Você tinha mencionado um outro tema também, que me chamou bastante atenção, que no fato de quando você tem um sistema de BMS desse tradicional, que tem lá a distribuição, o operador olha para aquilo um dia, ele até acha legal, acha bacana, mas ele olha no segundo dia, no terceiro dia o cérebro dele já deixa de começar a ver a mesma coisa, porque começa a ser o tradicional. É isso mesmo? A gente pode colocar um nome para isso? Pode. A síndrome da tela de apresentação. Que legal. O pessoal apresenta a tela uma vez, o cara vai lá. Nunca viu a tela, apresentou a tela uma vez, pô, legal, ele vai apresentar de novo essa tela daqui uma semana, 2 semanas, a tela tá bonita, tá perfeita para isso. Mas o operador que tá ali, olhando aquela tela estática, vendo aquele monte de reservatório, vendo aquele monte de bomba, um monte de painel, de sinótico, pô, tá vermelho, tá... Quando tem alguma alteração, ele já se viciou tanto em ver aquilo que acaba caindo na rotina. Na rotina, ele não vai ver, não vai se orientar. Aí o pessoal fala, pô, coloca uma sirene. Tá bom, ele colocou uma sirene. Só que aí, que nem você falou, tem 200 fancóis. A prumada de água gelada tá com problema. Tem 200 triângulos lá. E aí, o que deu alarme agora? Isso significou, né? O que eu faço? Né? O cara olha ali, ele não vai ter uma gestão de prioridades ali. Pô, e aí, trazendo todo aquele contexto, 200 alarmes, 200 fancóis, um sistema que não tem um casamento de nomenclaturas, que não é orientado à classificação de ativo, que eu vou demorar para mandar o técnico lá, porque, pô, eu primeiro preciso entender da onde que eu estou falando, de que sala que está atendendo para mandar o técnico lá, e no final das contas, o que todo hospital busca é ter um NPS bom, é ter uma experiência do cliente boa. Seja interno, seja externo. Seja cliente interno ou cliente externo. O cliente interno ainda é o que, pô, é uma população gigantesca dentro do hospital, né? Mas no Sírio nós estamos falando de quanto? Nós estamos falando aí que gira na faixa de em torno de 4 a 5 mil pessoas nos turnos, né? Só de população interna. Só de clientes internos, ou seja, o pessoal que trabalha para o funcionamento do hospital são os clientes internos. E aí fora, obviamente, os nossos pacientes, os médicos, o pessoal que está... Só população interna, mas num contexto, por exemplo, de uma TMO, que a pressão do leito ali saiu do preconizado, eu tô inferindo de uma forma grave ali na vida do... E se eu tenho um tempo de resposta demorado, porque eu tenho um BMS que ele foi... pecou pelo excesso e não pelo valor... Entendi. Eu influenciei de uma forma tão negativa na vida dessa pessoa? Eu já entendi o quadro geral, então vamos lá. A gente já tem... Nós vimos que são pontos positivos ter um sistema de BMS que apresenta toda uma navegação dos pontos críticos. Então, levar todos os dados são importantes porque você consegue ter uma visão mais holística desses pontos que são críticos. A gente já viu que é relevante que você trabalhe por área e não por equipamento, para que crie um processo bacana. E eu já vi que tem também pontos negativos que, uma vez que a gente tem uma grande quantidade de pontos, se você não concatenar os alarmes, se você não criar estruturas adequadas e, inclusive, visuais, que são até muito bonitas, mas se o cara fica ali olhando 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia já começa a não enxergar tão bem. Existe até uma norma que diz para você evitar esse tipo de coisa, você mudar a cor, fazer isso. Mas a gente sabe que você muda a cor, mas daqui a pouco o cérebro acaba aprendendo aquele processo. Poxa, o cara tá todo ali na ligação e tudo. O tempo todo, quer dizer. E então, até aí ok. Mas como é que a
gente muda isso? O que é que você tem de diferente para apresentar, então, para a gente tentar avançar? Eu estou vendo que é uma construção, né? A gente não tinha nada, a partir de agora a gente tem um sistema de BMS que está sendo monitorado. O que é o próximo passo? O que você enxerga como uma evolução na operação desse sistema de BMS? Como é que é e como é que você está chamando esse novo método? Tá. O próximo passo, da forma como a gente pensou, construiu junto, e até nessa construção eu quero fazer uma menção honrosa ao Sr. Marcos Barbarulo, colega nosso que ajudou a gente a dimensionar Marcão. Tudo. A concepção foi de entregar coisas que gerem valor. Tá. Tira o excesso, tira aquela apresentação de, poxa, eu trato, não sei, você não trata 1000 alarmes, você não consegue fazer isso. Vamos pensar no valor. Valor para quê? Cliente externo e cliente interno. Legal. O primeiro cliente interno que a gente pensa ali num sistema de BMS é o operador. Ele é o nosso principal cliente interno. Ele é o cara que vai estar ali responsável por operar e manter esses sistemas. Então, o negócio, a forma como deve ser gerida ali, deve ser visualmente atrativa para eles e ele consiga tratar de uma forma bacana. Que ele consiga não ser mais reativo, mas ele tratar as coisas com a tendência de acontecer. Legal, parece bonito, mas dá exemplo. Tá, então um exemplo que eu vou dar num contexto até colocando aqui na tela de gestão hídrica aqui que eu trouxe. Tá. Hoje nós temos essa tela aqui estática, beleza? Eu não sei se esse reservatório, em relação ao mês passado, como é que foi o consumo dele? Tá igual? Tá da mesma forma? Não analisando aqui, eu não tenho isso. Apesar de ter todas as ferramentas, tem todo o instrumental correto para você medir. Então, hoje, tudo isso é dinâmico, você está vendo valores, mas o que você está mencionando é que não tem, por exemplo, a tendência. Exato. Legal. Não tem a tendência, não tem um bench ali. Vamos colocar que você tem um poço artesiano. Ok. E você precisa trabalhar junto, casando a outorga, que é preconizada através da vazão, do volume extraído diário e, consequentemente, ali nas horas que ele trabalhou consumindo o poço. Legal. Certo? Ele fica aqui nessa tela. A gente propõe fazer uma evolução na tendência que é migrar para essa tela aqui. O que essa tela traz para a gente? Quais são os insights e por que a gente pensou nela? Primeiramente, ela não é uma tela estática, ela já é uma tela de análise. Ela está refletindo a mesma coisa que estava refletindo aquela outra. Uma não desabona a outra, elas podem trabalhar em paralelo. É um complemento. É um complemento. Mas como que a gente pode fazer? Esse achurado aqui, ele reflete o que aconteceu no mês passado. Ok. Esse, com a cor sólida, ele está refletindo o que está acontecendo agora e ao longo desse mês. Poxa, olha como eu tive um aumento de consumo aqui nesse dia em relação ao mês passado. Entendi. O que isso teve de diferente? Como que a ocupação do prédio foi maior? Eu tive a temperatura externa estava menor, precisei usar mais água quente, precisou entrar mais água dentro do sistema. Isso aqui está mostrando para mim. Eu não falei para você que a gente deveria trabalhar em relação ao processo vinculado à outorga, tempo de exposição ali da bomba funcionando? A outorga ela é preconizada de acordo com a vazão. Só que eu vou esperar uma semana até a menina lá do processo fazer a extração do relatório e me dar que eu estou trabalhando uma semana já com a vazão fora da outorga. Pô, posso perder meu poço. Claro. Essa tendência aqui de vazão, ela me dá em tempo real a operação dela. Inclusive, recentemente a gente conseguiu, analisando essa tendência aqui, pegar que de uma hora para outra, a bomba ela teve uma redução aqui de acho que 1 metro por hora da vazão dela. A gente chamou a empresa que fazia a prestação de serviço para a gente e ela atuou e ela viu que a bomba já estava precisando fazer uma manutenção porque tinha enroscado algo na bomba que fica num poço de 200 metros de profundidade. Uau! Que você só descobriria mais para frente quando já estava em risco de perder a outorga. Exatamente.
quando eu estava em risco de perder a outorga e quando eu estou em risco de perder uma eficiência operacional. Claro. Porque se a gente utiliza uma água do poço, a gente tem uma redução significativa ali na nossa operação da gestão hídrica. A vantagem que você conseguiu antes, agora você já não ia ter mais. Antes de parar, de eu perder esse recurso adicional, eu atuei de uma forma programada. Entendi. Olhando tendência. Exatamente. Olhando sempre tendência. E agora a gente para pensar numa questão de ar-condicionado. Lembra que eu falei que um dos maiores obstáculos para um sistema de BMS tradicional era a questão da gente ter uma tela estática. Imagina uma tela estática, aquela tela que todo mundo gosta de apresentar, que tem um monte de fan coil na tela. Nossa, alguns fazem bonito, nos gráficos 3D, e no final isso só... aqui tem todos os fan coils que eu tenho aqui no parque, não sei o quê. Dá um alarme lá, numa tela de 1000 fan coil. Tá uma bolinha pequenininha lá o fan coil e ele tá com um triângulo menor ainda. Como você vai ver? A evolução, o que a gente propõe é trabalhar com dashboard. E esse dash aqui ele vai me alimentando em tempo real o que está acontecendo, qual máquina que entrou com problema. Por exemplo, eu tenho 1000 fan coils lá no hospital. Só que aqui nesse recorte, eu tinha 9 em alarme. E esses 9 em alarme já está com a tag do BMS, a tag do ativo dele, que legal, preparado para ser aberta uma ordem de manutenção para o técnico ir. Deixa eu ver se eu entendi. Então, eu estou chegando agora, estou vendo essa tela de imediato. Quer dizer, até os colegas que estão vendo aí também. Quer dizer, se a gente bater o olho aqui, a gente sabe que dos 1000 fan coils, 9 deles apresentaram algum tipo de problema e o tag que está associado... ele está orientado à área a qual aquele fan coil está trabalhando. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, sei lá, eu não estou enxergando aí o nome, mas sei lá, imagino que sala cirúrgica 3, por exemplo. Então, é isso? Aqui a gente tem 9 fan coils em alarme. Tá. O que está rebatendo aqui do lado nessa legenda? Está até um pouco pequena, mas acho que eu consigo explicar de uma forma legal. Aqui está orientado a tag dele do ativo que ele está cadastrado. Então, quando o operador for abrir uma ordem de serviço para ele, ele vai abrir em cima do ativo. Claro, porque aí você já está cadastrado, quer dizer, você já casou o software de manutenção com o sistema de BMS e os dois estão linkados. Os dois estão linkados. Então, aqui o complemento que eu tenho é o que está em alarme. Pô, o filtro está obstruído, ele vai dar a tag do ativo, underline filtro obstruído. Compreendi. Tag do ativo, underline temperatura ambiente. Qual que é o próximo passo para isso? Integrar os dois sistemas e esses 9 alarmes aí já abriu uma ordem de serviço diretamente, porque os sistemas estão compatibilizados. Compreendi. Porque tudo isso começou com uma construção anterior, criando já essa concepção de você orientar equipamento ao business, não a nome de máquinas ou de locais específicos. Exatamente. Esse é o processo inicial para construir o BMS orientado ao que você falou, ao business. Então, a gente primeiro precisa casar, fazer com que o sistema de BMS atue da mesma forma que o sistema de PCM foi configurado. E através disso, quem sabe futuramente o sistema de BMS não vai orientar a nossa célula de planejamento a trabalhar. Não precisa mais ter uma ligação. Eu não onerei mais a experiência do meu cliente externo ou externo. Eu não precisei mais esperar ele ligar para mim para abrir uma ordem de manutenção. Através aqui do momento zero em que eu tiver a falha, eu já estou abrindo uma ordem de serviço para o técnico do ar-condicionado, no caso, ir lá. Entendi. Só que beleza. Isso ainda, eu estou preconizando algo que é muito do BMS tradicional de uma forma repaginada. Ok. E agora a gente entra na seara do que eu imagino ser um passo legal para a gente dar para o futuro, que é trabalhar com a tendência. Então, vamos ir para mais uma parte do material. Isso aqui é um mapa de calor, de temperatura de retorno do data center. Tá. Aqui eu tenho os dias da semana e os horários de 1 em 1 hora. Aqui eu consigo entender e enxergar qual foi a tendência de temperatura na última hora em que esse data center se comportou. Por exemplo, aqui eu posso fazer uma análise de eficiência que eu posso aumentar um pouco o set point dessa máquina, porque ela está gastando mais do que ela devia, está frio o ambiente de acordo com o set point.
E eu tô batendo o olho e eu tô vendo, porque é ali, eu tô vendo que tá mais, ele vai ficando mais azulzinho quando tá mais frio. Exatamente. Quer dizer, se eu tivesse só no método tradicional, se a gente tivesse ali uma tela de fan coil agora do data center, eu ia estar lá um valor, sei lá, 22.3. 22.3 não está refletindo o passado. É esse Isso. quesito que você Esse é o ponto. Qual que é a história? Qual que é a história que esse 22.5 tá me contando? E eu tô vendo ali que tem um deles, esse mais do meio aí, que tem mais coisas vermelhas, eu tô batendo o olho e tô enxergando que ali tem uma coisa ruim, né? Exato. Precisa ser feita uma manutenção aqui. Uhum. E agora um caso recente, não tá aqui nesse dash, mas a gente pôde, inclusive, atuar no data center por conta de uma falha de temperatura que iria acontecer através do mapa de calor. Porque você tá vendo a tendência de crescimento. Exatamente. E não fui eu que aferi essa falha. Foi o operador de BMS que antes ele ficava lá, ó, sem ligar para a tela. Ele começou a ver, pô, essa máquina aqui, ela tava sempre verdinha. O que tá acontecendo? Tá começando a ficar mais escuro, agora tá começando a ir pro laranja. Eu vou mandar alguém lá. Conseguiu. E aí, quando chegou lá, a máquina ela tinha entrado numa falha e essa temperatura iria aumentar exponencialmente. E poderia ocasionar uma falha no data center por temperatura alta. E aí, lembra que eu falei na experiência do paciente? O meu paciente do CDI ia ficar impossibilitado de fazer um exame rápido. Porque eu não tenho um sistema. Isso, rapaz. Então, a tendência de trabalho, a análise de trabalhar com tendências é não ser mais um BMS reativo. É ser um BMS que identifica potenciais falhas e atua em antes. É transformar uma OM corretiva em uma OM preditiva. E aí a gente ainda nem está falando em inteligência artificial, nem nada. É ainda trabalhando de uma maneira mais inteligente a maneira como o BMS tradicional está vendo. Se a gente entrar ainda em casos de inteligência artificial, a gente ainda vai mais além. Mas, Marcão, a gente precisa preparar o BMS para chegar nesse nível. Entendo. Então, eu estou trabalhando aqui numa questão de alarme. Um alarme, um potencial alarme do data center ocorrer. Mas eu quero trabalhar com inteligência artificial. Só que se eu não pavimentar o caminho agora... Extraordinário. Eu não chego lá. E como que eu pavimento o caminho? Orientando e abastecendo minha base de dados com dados. Certo? Depois que eu orientar meu sistema e minha base de dados com dados, eu venho para esse outro insight aqui, ó. Isso aqui é uma tela de elétrica. Tá. Ele tem gerado aqui, ó, insights e dados sobre o meu sistema de distribuição do hospital. Então, ele gera um benchmark com a unidade de Brasília, com a Peixoto Gomide, com a unidade central, com a unidade do Itaim. Ele gera uma tendência de consumo do quilowatt dessa unidade. Eu estou gerando dados aqui, você concorda comigo? Concordo. Lembra que eu falei que o sistema de BMS, ele possivelmente no futuro vai orientar a nossa maneira de fazer uma manutenção preventiva e preditiva? Sim. Eu abasteço o meu sistema de BMS com esses dados, a inteligência artificial que a gente está pavimentando o caminho para entrar, analisa esses dados e, baseado no consumo elétrico de determinado mês, ela fala, esse mês não é o indicado para você fazer manutenção preventiva no seu gerador. Porque, sei lá, não é o mês adequado, porque tradicionalmente você, nesse período, você usa mais ou usa menos. Exato. Entendi. Nesse período eu tenho um consumo maior de energia. Eu tenho um consumo, os pacientes estão mais no hospital. A CAG ela está bombando, ela está demandando mais energia. Tô entendendo. Então eu preciso ter o meu gerador, que é meu equipamento para segurar a carga, disponível, totalmente disponível. Você imagina? A gente, o sistema foi programado para você fazer uma manutenção preventiva no gerador, poxa, em agosto. Ok. Em agosto, não, desculpa, em dezembro. É um dos meses mais quentes do ano. Ok. Você vai lá, você para um gerador para fazer uma manutenção preventiva. Só que a sua CAG, ó... Bombando. Os prédios aos arredores bombando no ar-condicionado. Você lembra recentemente que a gente teve uma pane por conta de... O sistema não aguentou e sucumbiu e teve um desligamento geral? Claro. Imagina se eu estou com o meu gerador fazendo preventivo nesse momento. Nesse momento. Olha o risco. Olha o risco que Agora, isso como ocorre. é que eu sei, se eu não analisar dados, se eu não trabalhar com tendências, como é que eu sei se isso é um risco ou se não é um risco? Simplesmente o pessoal fala, ó, vamos fazer manutenção, como está no plano e já. Vamos planejar um plano assim.
Entendi. E aí a gente Caramba. pavimenta o caminho e a IA, do momento que a gente forneceu, ó, o plano foi planejado assim, Uhum. pega essa tendência de energia e coloca em cima desse plano aqui. Me conta se o que nós estamos planejando está correto Tá ou se não está correto. correto. Vai subir uma Entendi. flag na hora. Não, você não Né? pode. Você Faz não isso pode não, meu parar. filho. Você não pode parar a CAG agora, Uhum. você não pode parar um gerador agora. O recomendado é que você não faça isso agora. Eu estou recomendando que você não faça. Extraordinário. Ó, os meses mais adequados para você fazer seriam esse. Puta. Exatamente. Show de bola. Mas Entendi. é pavimentando o caminho para que chegue nesse nível, né? Tá. Me parece muito legal esse conceito, mas eu tenho dúvidas, porque, vamos lá, nós vamos ter... Eu tenho certeza que um monte de colega que está ouvindo isso e falando, pô, isso tem certeza, mas cara, mas eu já comecei. Eu não... Já tenho o meu sistema que está rodando no meio do caminho. O que você recomenda que o pessoal possa partir como plano inicial para no futuro chegar a essa posição? O que foi o primeiro passo que vocês fizeram? Foi estruturar os tags, organizar a estrutura? Vocês usaram algum tipo de recurso para poder chegar nessa posição? Tá. O que a gente usou para... Vamos lá, vamos voltar um pouco lá. A gente teve um aprendizado que a gente vai colocar ali 6, 7 anos, que a gente ficou com um sistema, um canhão, que a gente... Beleza, vamos segurar esse canhão aqui, vamos entender como tudo está funcionando. E aí, depois desses anos, a gente teve uma... Poxa, a gente precisa, de fato, mudar nossa estrutura de trabalho, porque a gente precisa dar projeção para esse sistema de BMS, só que a gente precisa primeiro arrumar nossa casa aqui. Tá. E foi quando a gente começou a pensar em BMS. A gente construiu junto, baseado nessa ideia de que o operador de BMS é nosso principal cliente e a gente primeiro deve começar por ele. Vem aqui, operador de BMS. Tá ouvindo aí, né, negado? Ó, isso é um conselho bom. É fazer... estruturar um projeto para BMS. Não é só sair colocando o controlador e falar que você tem BMS. É estruturar um projeto. Numa estrutura Porque senão vira só um controle remoto, né? O cara tá lendo lá num display do coisa, o cara pega atrás para a tela. É pouco, exatamente. Né? É pouco. É pouco. E muitas vezes a automação do projeto acaba sendo inviabilizada porque no momento que vai se assinar ali e colocar o investimento, isso acaba, acho que isso não tem valor, porque você só vai ficar dando controle comandinho. Tratar ainda a manutenção como os bombeiros, né? Pegou fogo, manda a turma lá, né? Exato. E aí veio a ideia de, poxa, a gente tem o nosso viés de conforto, a automação tem mesmo, até na automação residencial, e a automação predial não foge disso, mas o viés forte mesmo, que todo mundo deve vender, até o pessoal dos outros hospitais é uma coisa que eu tenho muito para mim, é que a gente deve vender o nosso viés de eu tô aqui para tratar o processo, eu tô aqui para cuidar do processo, a automação ela é feita para isso. Eu faço parte do business hospital. Exato, eu contribuo diretamente para que eu tenha um NPS bom, eu contribuo diretamente para que os pilares lá do Quadruple Aim sejam atingidos através da automação predial. Só que para você atingir um pilar que você está na experiência do paciente, na experiência da pessoa que está ali fazendo o negócio e, gerar resultados e ainda ter uma rápida adaptabilidade ali para responder às mudanças, eu preciso estruturar um projeto de BMS. Entendi. A gente tinha uma gama grande. Tem um BMS aqui. O que você comentou de que, para quem está lá e já tem um BMS, como que eles podem chegar nesse nível? A gente tinha um BMS, mas a gente não tinha isso. Você tinha um BMS tradicional e aí vocês implementaram. Conta um pouquinho da ideia do conceito do Semantic Tag. Primeiro, o que é essa encrenca e como é que isso ajudou vocês lá? Tá. E aí, essa foi a questão da gente chamar o operador. Vem aqui. Entra um operador hoje aqui no hospital, ele demora muito tempo para ele se habituar
a fazer uma navegação, uma operação boa ali no business ali do hospital. Além disso, ele não navegava pela árvore. Era uma coisa muito técnica, uma coisa que tipo, o que é QADG? Não, aí você passava por um técnico de automação, aí ele puxava aquilo lá, tá, isso aqui tá na gerenciadora tal, controladora X. Pela árvore da engenharia. Aí vinha uma pessoa que não é da engenharia, ela ia pela tela gráfica. Aí você tem um BMS que você tem mais de 1000 tela gráfica. O outro pela arquitetura, né? Aí, porque acho que é o mais fácil da gente navegar por arquitetura, né? Bloco 3, pavimento, né? Exato. Só que aí, beleza, a gente tinha esses dois casos aqui na nossa mão. Ok. Uma pessoa que ela navega por engenharia, outra pessoa que ela navega por tela gráfica. E se a gente pegar e... Juntar os dois. Ok. E aí veio a brilhante ideia, Marcão, minha, você também ajudou a gente a construir isso, que foi vamos fazer uma orientação semântica, orientada à área de atendimento, mas a gente vai pegar a área de atendimento, vai fazer essa navegação semântica, vai pegar a localidade e vai orientar na área de atendimento, vai colocar a controladora, vai colocar todo o sistema que faz, um exemplo, a sala cirúrgica número 12, ela é atendida por um fancoil, que esse fancoil, a água gelada, é atendida pela prumada X, a prumada X está sendo atendida pelo chiller Y, e assim, consequência. Que tem a bomba Z, que tem o quadro elétrico que atende a bomba Z Y. Exatamente. Quer dizer, tudo aquilo que pode afetar a sala cirúrgica sendo organizado de maneira semântica. Exatamente. Mostra você tem um... Tenho. E isso, Marcão, exemplo, e isso é o casamento, o resultado que está aqui na tela é o casamento da orientação à tela gráfica com a engenharia. O operador, ele vai chegar aqui na sala 4 pelo ambiente. Mesma coisa tela gráfica. Que é o mais fácil da gente aprender. Hospital Sírio-Libanês Bela Vista, Bloco D, quinto andar, centro cirúrgico, sala 4. Ele navegou por ambiente, certo? Ok. Mas quando ele clica na sala 4, ele automaticamente abre a engenharia, ele abre a história. Entendi. Ele abre a história dessa sala 4. Todos os itens que podem fazer com que a sala 4 deixe de funcionar estão concatenados aí, estão fazendo... Exatamente. Esse é o tipo de navegação. Essa é a navegação que a gente consegue unir a engenharia, consegue unir a experiência do cliente e colocar tudo numa tela de valor, numa navegação de valor. Deixa eu fazer uma pergunta assim, duas perguntas, né? O modelo anterior, quanto tempo leva para um sujeito aprender? Quantas telas nós estamos falando? 1000 telas. 1000 telas. É fácil ensinar o pessoal, principalmente a galerinha que está chegando agora, que está difícil contratar a gente, né? Essa galera que está chegando agora, para você ensinar o cara a navegar mais de 1000 telas e ainda depende. Nós estamos falando de que são 1000 telas, mas baseado em quê? Né? Nós estamos olhando elétrica, nós estamos olhando ar-condicionado, nós estamos olhando gás médico, o que nós estamos olhando? Quer dizer, todo um processo. Então, com esse modelo, nós estamos falando agora, você reduziu para quantas telas, mais ou menos, usando esse conceito? Porque eu imagino que se você está orientando por tela, você reduziu. Reduziu de 1000 para quanto? A gente reduziu de 1000 para 50 telas, nosso sistema de BMS. E ainda dessas 50 telas, a gente tem um espaço para reduzir mais ainda há condição de trabalhar reduzir. Só com o visual e ser orientado ao dashboard. Entendi. Dashboard. Trabalhe com dashboard. Trabalha com dashboard, a hora que você quer entender o processo, aí você vai para a navegação semântica e a partir da navegação semântica você consegue entender o que é que está colocando aquela sala em risco. Exato. Exatamente. Entendi. Porque, veja bem, Marcão, a gente tem uma tela gráfica hoje da CAG. Pô, ela é bacana, ela é legal. A gente tem uma tela aqui que ela vai ser orientada a um fancoil que atende a internação. Beleza, maravilha. Esse fancoil não está chegando à temperatura. Quando a gente abre uma tela da CAG para analisar ali toda a cadeia, toda a distribuição da água gelada, a gente tem informações que elas são do tipo, a temperatura da prumada está X, a temperatura está Y. Essa é uma tela gráfica tradicional. Tela gráfica orientada, a tendência orientada a dashboard. A temperatura está X. Por que a temperatura está X? Olha aqui nesse dash aqui, ó, o approach do seu chiller não está legal.
Entendi. Você está precisando fazer um varetamento aqui no seu chiller para poder tratar a causa que a temperatura da aprumada é elevada. Você consegue antecipar olhando de maneira muito mais simplificada aonde que é a causa raiz do problema. Exatamente. Não é o alarme em si, que é o resultado de um problema, mas a causa raiz que vai gerar esse problema. Exato. E a navegação semântica, ela vem de uma forma avassaladora para a gente continuar trabalhando cada vez mais desse jeito. Até um ponto aí de melhoria aí para Marcão, o Schneider Global aí dar uma ajuda. Aqui na tela da semântica, olha só esse contexto. A sala cirúrgica, a sala número 4 aqui não está atendendo a temperatura. Ok. Mas é por conta que o approach do chiller está alto. Se eu tivesse aqui, ó, no grupo CAG, a semântica aqui, ó, pintasse de vermelhinho aqui para mim, eu nem me preocuparia mais com a tela, eu já clicaria aqui. Já gostei, vamos fazer como sugestão isso aí pra gente evoluir esse negócio. Já gostei. Mas você entende por que a navegação ia bater semântica... o olho, ela ia ser ali, olha, vermelhinho, quer dizer, esse cara vai afetar esse, que vai afetar esse, que vai afetar esse, que a sala... E aí você consegue antecipar antes que a coisa... Exato. Genial, cara. Genial. É toda a cadeia de abastecimento, a cadeia de distribuição orientada na navegação. Entendi. Eu não estou entrando em uma tela e estou perdendo todo o histórico. Eu estou entrando em uma tela e eu estou tendo tudo que faz essa sala aqui funcionar. Cara, genial. Legal. Ó, eu já disse offline aquele dia, eu quero dizer de novo, esse menino teve um insight genial, nos mostrou aqui que realmente faz sentido. Então, não é que a gente está com o sistema de BMS ultrapassado, a gente fez errado. Não, a gente consegue melhorar, a gente consegue avançar e acrescentar isso. Construir aos pouquinhos, né? Isso. E talvez esse conceito de navegação semântica seja o primeiro passo para você, para essa construção. Porque estou entendendo que a partir do momento que você se organizou quais são os alarmes, facilmente você vai conseguir estruturar para mudar todo o conceito, né? O pessoal usa muito a palavra mindset, né? Todo o conceito, toda essa forma de trabalhar que os operadores tradicionais têm e vejo que faz bastante sentido. Exatamente. E a gente vai poder aí, então, ter esse... Então, hoje, a gente vai construir um BMS do zero, na minha visão. E aí você me corrige, Marcão, que você é especialista aí na parada. Imagina. Vamos construir um BMS do zero. Tudo bem, então a gente precisa ter esse casamento da declaração de pontos com o nosso padrão do sistema de manutenção, de gerenciamento de ativos. Casou. Beleza, agora eu preciso olhar para a minha equipe de BMS, eu vou estruturar uma navegação. Vamos colocar que eu vou estruturar uma navegação semântica igual essa, porque eu não quero perder tempo mais treinando operador novo. Claro. Ele já entrou aqui, cara, ó, os blocos são... A gente tem 5 blocos, em cada bloco tem tal andar, o centro cirúrgico está nesse, tal. Ele já vai ser orgânico isso, que em 1 ou 2 semanas ele vai estar operando o sistema para fazer ajuste. Você tem casos reais de que esse tempo de aprendizado reduz? Reduz drasticamente. A pessoa ali, ela consegue ficar empoderada para operar um sistema de BMS ali com esse tipo de navegação. Cara, em coisa de 30 dias ela consegue ter um empoderamento completo para operar o sistema. Entendi. Então a gente estrutura a navegação. E aí a gente vai estruturar alarme. Beleza. Quando o pessoal estrutura alarme, qual que é o primeiro ponto assim que você acha que essa pessoa deve olhar? A pessoa que está estruturando o alarme, ela deve olhar quantas pessoas ela tem no contingente operacional dela. Claro. Pô, você tem 1000 fancoios. Você não tem 1000 pessoas para trabalhar. E aí se resolve dar 1000 alarmes de uma vez, como você tem mão para trabalhar isso? Não tem. Então, no momento que você for estruturar ali um sistema de alarmes, você olha para pessoas. De acordo com as pessoas, você vai estruturar quais equipamentos vão onerar aqui o nosso dados, vidas e... Caramba, e dinheiro, né? Porque o hospital precisa ganhar dinheiro também. Dados, vidas e marca. Porque o dinheiro está aqui na marca. Claro. A marca forte. Vidas, cara, é uma consequência da marca forte. E dados. Esses três pilares aqui no meu modo de ver é o que vai orientar você configurar o seu modo de trabalhar com alarmes baseado no número de contingente que você tem. Tenho 5 pessoas. Beleza, tenho 5 pessoas.
dados. Eu tenho um data center. Aqui, esse data center aqui, eu vou ter um alarme para cada máquina. Eu tenho, poxa, vidas. Eu tenho 5 salas de TMO. Nessas 5 salas de TMO, eu não vou ter alarme de temperatura. Isso é conforto. Eu vou ter alarme de pressão. Claro. Isso vai onerar a Porque vida. é vida. Exato. Marca. Imagina se um paciente chega no hospital, ele vai tomar banho, bate a mão no chuveiro e não tem água. O cara vai chegar lá no saque, lá, tô aqui em tal lugar, não tem água. E isso onera a marca. Claro. Então, no meu modo de entender... Faz total sentido. Você está dizendo que organizar isso não vai ter ganho apenas em operação. Você pode transformar tudo, inclusive até a quantidade de profissionais que você necessita em determinadas áreas. Exatamente. É um dimensionamento completo. Tiagão, te agradeço bastante. Queria que você rapidamente mandasse só um recado para a nossa comunidade de infraestrutura hospitalar. O que você recomenda aí, o que você tem para passar para a turma para a gente encerrar em uma mensagem de despedida? Bom, o que eu tenho para passar para a galera aí é até um projeto pessoal meu. Acho que vai muito de encontro com o seu. Que poxa, nós somos a engenharia hospitalar. A gente está numa comunidade ali que a gente está junto. E a gente não tem um artigo científico publicado sobre como um hospital tratou a central de água quente, como que ele resolveu um problema da central de água quente. Nós não temos um estudo, mas todo mundo está fazendo projetos. Por que a gente não... O que eu gostaria de passar adiante é que, gente, vamos fomentar a criação de conteúdo, vamos fomentar a criação de artigos científicos para balizar o nosso futuro, para contribuir de fato com a experiência acadêmica aí da galera que está chegando agora. Extraordinário, extraordinário. Bom, recebi hoje no Boteco em frente ao hospital aqui o Thiago Gomes com uma ideia extraordinária de revolucionar aí a forma como a gente usa os sistemas de BMS, né, nos hospitais. E queria agradecer a sua presença. Obrigado. E dizer a vocês que, olha, eu estou totalmente de acordo com ele, a gente precisa realmente trazer mais gente com conhecimento. A gente tem na nossa comunidade muita gente que precisa trazer essa visão um pouco mais acadêmica para a gente evoluir como profissionais. Então, muito obrigado, Thiago. Obrigado. Obrigado a todos e a gente se vê no próximo Boteco em frente ao hospital.